Alô, alô, salve. Salve, galera. Boa noite a todos que estão me assistindo em mais uma live Saxofone para Todos. Então, estão sendo avisados, espero que o pessoal entre. A primeira foi minha esposa maravilhosa. Ai, amor, obrigado por estar me assistindo. O pessoal vai entrando devagarinho, já entrou meu amor, já está entrando mais um, outro ali. Muito bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula 100% gratuita e online. Saxofone para todos. Comigo, Raul Valente, né? Janderson tá aí, não perde uma, né, Janderson? Meu amor também não. Ah, que legal. Sejam todos bem-vindos. Viva a música, né? Então, essa live só é possível graças ao grande Deus Altíssimo, ao amor da minha esposa, Nai, a meus amigos, aos luthiers, né? O André, o Adriano, o Mário, Estúdio Esmaga, com seus microfones, Companhia dos Tapetes, do Jorge, com sua mentoria, com os cortes e edição depois dos meus vídeos da minha filha Marina Valente, né? Então, agradeço a todos e vamos começar essa aula já. Então, quando você vai tocar alguma coisa, você pode tocar lendo, você pode tocar de ouvido, você pode tocar porque leu e decorou, e você pode tocar porque você tirou de ouvido e decorou. Mas existe uma outra parte da música, que seria a parte da técnica, né, e a parte da criatividade. Então eu quero falar dessa última, que nós estamos numa série de como tocar de ouvido. Então uma coisa bem interessante é você desenvolver a tua audição, a tua percepção, o teu radar, né? Você conseguir fazer as coisas visualmente, auditivamente, perdão. Você conseguir fazer as coisas auditivas, esqueça o visual. Mas tem um respaldo técnico que fica em segundo plano muitas vezes. Porque o objetivo final nessa história é toque, crie música, sinta a música e faça algo fluir, né? Flow, siga, flua pela música. Faça arte, não faça um cálculo. Mas o cálculo é necessário por causa da parte técnica, teórica, o estudo, né? Por exemplo, se eu não tiver técnica com os dedos, eu não tenho velocidade. Se eu não tiver técnica, estudo de tonalidades e de escalas e tudo, eu não consigo acompanhar harmonias ricas. Se eu não tiver técnica de respiração, eu morro ao tocar 1 minuto de música, de cansaço, né? E se eu não tiver uma boa embocadura treinada, no caso do instrumento de sopro, o meu som fica. Então, a técnica é importante, né? Após esse passo, então, você tem que ter um desenvolvimento com o instrumento. Inacreditável. E um desenvolvimento com a música. Esse desenvolvimento com a música vem através de estudo. Mas o estudo também é uma coisa racional, mas deve ser direcionado para o lado sensorial. Então, uma das maneiras, né, que a gente andou falando copie aquilo que você lembra, copie aquilo que você está ouvindo e tente fazer aquilo que você está imaginando. Então a chamada da live hoje foi sobre intervalos e percepção. Como assim? Então, intervalos é a distância de uma nota até uma outra nota, ou fazer esse mesmo intervalo em várias vezes. Como se fosse intervalos numerais, por exemplo, de 3 em 3, né? Número 1 para o número 3, né? São terceiros números com 1 no meio, né? 1, 3, 6, 9, isso de 3 em 3, 2 em 2, 2, 4, 6. Então são intervalos na música. Então você usa Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá e volta no Dó. Eu fiz em terças, em segundas, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e sempre, né, de duas em duas, Ré, Fá, Lá, caiu em terças de volta, em quartas, em quintas, intervalos. Então tem uma coisa de classificação numérica, intervalos que podem ser variáveis, e você estuda isso. Então se eu pegar uma escala de Dó, se eu pegar a escala de Dó e for fazer intervalos de segunda, abrange 2 números. O primeiro e o segundo e o terceiro. A cada 2 eu tenho 2 notas, é um intervalo de segunda.
Quando eu faço um intervalo de 3 notas, excluindo a do meio, eu tenho a nota 1 e a nota 3, eu excluí a nota 2. Então, Dó, Ré, Mi. Quando eu toco Dó, Mi, o que ocorre? Eu fiz um intervalo de terça, porque abrange 3 notas. Eu não toco as 3, eu toco a primeira e a terceira. Né? Em vez de Dó, Ré, Mi, eu faço Dó, Mi. Né? A primeira é a última. Isso cria um intervalo de terça. Se eu fizer isso da primeira para a terceira, da terceira para a quinta, da quinta para a sétima, para a nona, eu estou fazendo uma sucessão de terças. Eu posso fazer isso, um leque aberto, 1, 3, 5, 7, 9, e eu posso fazer um zigue-zague. Então, e os movimentos não param, e eles se somam, e eles se misturam, né, com vários intervalos. Por exemplo, eu posso fazer 1, 3, 2, 4, 3, 5. Esse é um movimento muito comum, uma das frases mais usadas, que eu dou como exemplo e que uso muito. Eu vou mais e volto menos. E isso pode ser feito em qualquer intervalo, né? Em qualquer escala. Então eu posso fazer a primeira, a terceira, a segunda, a quarta, a terceira e quinta. Dó, Mi, Ré, Fá, Mi, Sol, Fá, Lá. Perceberam? Criei uma sonoridade ascendente, porque eu subi mais e depois desci menos, né? Como se fosse numa escada. Eu subo 2, volto 1, subo 2, volto 1, vai criando. E ao contrário também, né? É o que eu sempre digo, a frase final da música Asa Branca, né? Para os brasileiros, a maioria é bem conhecida, né? Então, essa sonoridade de terças, ela pode ser manipulada de várias maneiras. Um leque aberto. E você faz isso até que você memoriza a sonoridade. Então, acaba vindo tudo para cá. E isso controla a parte muscular, tua auditiva, memória, tudo, né? Então você tem aquela sonoridade para ser feita, o movimento fica ali. Então quando você vai fazer isso numa música, você fala, caramba, eu usei uma parte pronta de estudo. Sim, você usou tua intuição para fazer uma soma de frases e tal. Isso foi uma maneira de improvisar. Quando você flui totalmente, você faz esse vocabulário surgir de maneiras inéditas. Então isso é fantástico, é divino, porque esse é o bom improviso, né? Claro, você pode ser um cara cheio de formulações e tudo, é excelente, mas isso serve apenas de base para a criatividade. Essa é a parte boa. Então, quando eu faço terças, faço quartas, faço meio tom, faço qualquer intervalo, eu tenho que tentar memorizar a parte teórica, a parte mecânica, muscular, né? E qual o sabor dessa frase. Então, quando você faz algo, você entende que, né? Eu vou dar um exemplo numa música, enquanto... Tá. Eu vou fazer uma bossa nova, Tom Jobim, chamada Triste, e nessa música eu vou usar bastante frases em terças. Então, no meio vocês vão descobrir, ou melhor, espero que percebam, na verdade, essa frase. Eu vou fazer de várias maneiras em alguns lugares dessa música, em alguns acordes. Observe. Farei o tema primeiro e já saio improvisando.
conseguiu perceber? A frase foi embutida em vários trechos com velocidades diferentes e fiz alguns movimentos um pouquinho diferentes. Não fiz apenas ele em zigue-zague, né? Não usei nenhuma vez em aberto, perdão. Mas a frase estava o tempo todo no meu improviso. Então, uma parte saía sem querer. Meu Deus, aguenta aí. Minha rinite, esse tempo maravilhoso aqui da Antártida. Não, de Curitiba. Então, perdão, gente. Eu usei intervalos de terças nessas frases. Então, é interessante você ver, quando eu mudei a velocidade, qual foi o efeito de fazer lento. Então, lembrando, quando eu estudei algo mecânico, mas eu tenho a sonoridade e eu estudei mudanças rítmicas nesse mesmo intervalo. Eu sei o som disso, né? Eu posso continuar a música do mesmo jeito, só que eu posso mudar o número de notas, eu posso mudar as divisões. Observem só. Perceberam como ficou diferente? E o movimento de dedilhado foi o mesmo anterior. Claro que com variações de velocidade. Então, como eu falei, intervalos de terças são bem interessantes. Então, tem uma outra maneira de tocar intervalos, né? Então, intervalo de terças, 3 notas embutidas, quartas, de quintas, de sextas, de sétimas e de oitavas. Então, intervalo de oitava. Intervalo de oitava é quando eu faço a mesma nota grave e logo a mesma nota logo em seguida. Tá? Então, entre esses intervalos de oitava, intervalo de segunda, então, existe uma variação. Intervalos, digamos, normais, que são aquele segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, e existem aqueles intervalos intermediários, então, por exemplo, intervalo de quarta aumentada. Tá, aí a gente entra num ramo de teoria que não é bem para o leigo, mas é tipo assim, de 1 para 4 é uma coisa, mas de 1 para 4,5 é outra coisa, de 1 para 5, então, o intervalo de 1 para 5 é uma quinta, digamos assim, de 1 para 4,5, uma quarta aumentada, uma quinta, ou um 5 menos meio. Aí a gente entra em teoria, intervalo, a gente poderia fazer uma live só sobre isso depois. O objetivo é que você toque o intervalo e você saiba a mecânica, a teórica e saiba o sabor, o som. Lembre-se, você tem que ter tudo isso, mas não adianta você pensar apenas calculando. Não é para cálculo. O cálculo é uma base, é um auxílio para você fazer o teu som, fazer a tua criatividade aflorar. Então é difícil, tem dia que você está inspirado, tem dia que você não está, tem dia que você está bem estudado, tem dia que você não está. Né? Quanto mais você estuda, melhor fica a tua técnica e desenvolve mais a tua interpretação, a tua criatividade. Né? Então você flui melhor pelas coisas. De novo a palavra fluir, flow, flua pela música. Então cada pessoa flui em gêneros diferentes. Você pega algum roqueiro, tem gente que não sabe música. Tem alguns gaúchos que tocam acordeon, ele não sabe absolutamente nada. Tem os pífaros nordestinos, os caras da sanfona nordestina, ele sabe tocar as coisas intuitivamente só pelo sabor. Que acorda que ele diz, meu pai falou que é um dó, mas você vai ver o dó é cheio de coisa, é um dó menor, é um dó maior, é um dó com sério, mas ele copia sons. Então, a parte intuitiva completamente desenvolvida. Conheci um sanfoneiro que era um absurdo. Ele saía tocando umas coisas loucas de um jeito assim. O que você fez? Não sei, eu estava fazendo um som aqui. Sabe? Daí eu vi o cara do violão fazendo uns negócios, saía fazendo igual, os mesmos acordes, sem saber. Intuitivo, completamente intuitivo, ouvido absoluto. Enquanto outros têm ouvido obsoleto. Né? Então você tem que sair de um lugar e ir para o outro. Quando eu falo do sabor, quando eu falei a terças, então vocês observaram, né? Que as terças nessa bossa funcionou o tempo todo. Mas eu poderia alterar
Ah, sim, eu poderia fazer um intervalo de quinta. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol abrange 5 notas no intervalo de quinta. Eu pego a mesma música e aumento o intervalo. Perceberam a diferença? A distância entre cada nota? Nesse caso que eu fiz 5, 4, 5, 4, 5, 4 para fazer um caminho zigue-zagueando. Eu poderia ter aberto em quintas, como eu falei em terça aquela hora. Então, ó, vou fazer a bossa tocar de novo, vou abrir terças em leques ascendentes e daí vou fazer terças zigue-zague, da forma mais simples. E daí vou fazer quintas em leque aberto e quintas em zigue-zague. Terças em aberto, leque e zigue-zague, quintas em aberto e zigue-zague. Percebendo que só nessas 4 opções eu já consegui, usando praticamente a mesma velocidade de divisão, eu já criei sabores diferentes. Então, lembrando, eu posso fazer número de notas diferentes, eu posso fazer velocidades diferentes, articulações diferentes, acentuações diferentes. Então, isso cria sabores, digamos, temperos diferentes no mesmo produto. Quantas maneiras você tempera uma salada, uma carne, uma massa? É a mesma coisa, só que se muda os temperos dela. Né? Então, intervalos dessa maneira. Porém, existem variações, e muitas variações, infinitas variações. Eu poderia fazer terças e quintas, alternadamente. Né? Isso criaria uma sonoridade. Misturei. Eu posso fazer um zigue-zague diferente. A primeira terça sobe, em vez de subir a próxima, eu desço a próxima. Então, em vez de fazer 1, 3, 2, 4, 3, 5, eu faço 1, 3, 4, 2, 3, 5, 6, 4, 4, entenderam? Fica, em vez de ficar o zigue-zague aberto, né? Perceberam? Então mudou de novo a mesma receita, o mesmo ingrediente, mudou o sabor. Eu não mudei o número de notas, eu não mudei a divisão, eu apenas mudei o sentido de execução. Uma pausa para o meu comercial. Tenho o prazer de ter aqui um dos maiores baixistas que eu já toquei, grande José Boldrini. Você aqui é um espetáculo, Zé. Saudade, meu velho. Contrabaixista acústico curitibano espetacular. Se não conhece, conheça José Boldrini. Gente, um som, dois sons. Ele não é um som só, eles são 2 sons. Zé, obrigado por estar aí. Voltando à aula. Então, intervalos podem ser usados de várias maneiras. Eu separei um outro tema aqui que eu não tinha visto. E esse outro tema também pode ser usado diferente, uma escala de blues, uma escala maior, acordes diferentes, acordes menores e tal. Mas eu posso fazer o tema, eu não passei o tema, tá, mas acho que eu consigo fazer sem errar. E usar as mesmas ideias. Então, se eu estiver tocando, improvisando, num samba, choro, bossa nova, baião, não sei o quê, mas eu for para um blues, para um jazz, para um pop, para um rock, para um smooth, ou qualquer outra coisa, música indiana, sei lá, se eu tiver condições de conhecer a ideia, o tempero, o swing, eu tenho os intervalos como coisas usadas para acrescentar vocabulário. Estão entendendo? Então, eu vou fazer para vocês. De quem é mesmo? Eu não lembro de quem é. Summertime. Esqueci.
Não é Gershwin, não sei de quem é. Depois eu pesquisar e eu aviso. Então com vocês, Summertime, e observem, eu vou fazer os mesmos intervalos que eu estava fazendo antes, só que eu vou fazer umas coisinhas diferentes e já comento com vocês. Eu fiz uma mescla de intervalos. Vocês perceberam ali um intervalo grande, como ficou bonito sendo feito lento? Então, existem maneiras de fazer com desenhos. Então, se você começar a procurar em métodos de leitura, em música, livros de exercício, você vai achar saxofonistas, músicos tocando. Você vai começar a perceber que todo mundo tem uma maneira de manipular os intervalos. Hoje mesmo eu estava estudando terças menores. Terças menores cromaticamente, porque daí um saxofonista inglês comentando sobre como Michael Brecker usava isso no solo. Aí eu falei, caramba, eu adoro fazer isso em alguns trechos musicais. Então, intervalo de terças, 3 notas. Só que em vez de eu fazer de uma nota natural para outra e voltando, eu uso os meio tons. Tá aqui atrás. É como se eu fizesse, então, uma tecla branca para uma preta, uma branca para uma preta, uma preta para uma branca, fazendo. Então eu estou mudando, eu não estou mais pensando numa escala dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, uma escala maior, uma escala menor, uma diatônica ou uma pentatônica, que também pode ser usado nesses exemplos todos. Então, o intervalo independe da escala. Eu posso estar fazendo uma escala diferente e fazer um intervalo que não é classificado assim como o terço. Por exemplo, eu posso fazer uma pentatônica nesse Summertime e fazer o mesmo movimento. Então pensem comigo, eu estou fazendo 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 6. Porque eu tenho 7 notas. 5, 7. Tá. Mas se eu tiver só 5 notas, 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 1, 5, 2. Então pensa, olha só, se eu fizer em dó, tem uma sonoridade, né? Se eu fizer isso numa pentatônica, mudou o sabor, mas eu fiz a mesma coisa. Vou 2 notas, volto uma. Vou 2, volto uma. É uma maneira de você enxergar diferente os intervalos. Só que a classificação de intervalos é menos óbvia. O que eu estava falando então da terça menor é porque eu uso os semitons, né? Diferente, né? É outra sonoridade. Isso enriquece o cardápio, seu vocabulário.
Então eu posso fazer intervalos maiores cromaticamente e intervalos menores. Eu posso fazer o mesmo movimento. Então a ideia desse movimento de zigue-zague que eu estou falando a princípio, o mais simples, ele é assim: eu vou um número a mais e volto um número logo abaixo. Por exemplo, 1, 3, volto para o 2, subo para o 4, volto para o 3. Eu posso aumentar isso, então eu estou aumentando o intervalo. Isso serve para música. Mas eu posso fazer então 1, 3, 2, 4 na própria escala cromática. Eu pego Dó, Ré, Dó sustenido, Ré, Mi. Entenderam? Meio tom, subo um tom, desço meio, subo um tom, desço meio, subo um tom, desço meio. Cria outro sabor. Isso é bom de fazer em algumas coisas bem tensas, né? Só que, como sempre dou as dicas, se você fizer demais a mesma receita, fica enjoativo, fica com cara de estudo, você não fica bom, né? Então, quando eu vou improvisar, a minha maneira, o meu vocabulário é uma mescla dessas coisas todas, né? Escalas, arpejos, intervalos. Então, os intervalos, eu estou falando da parte técnica e tudo para vocês, mas eu tenho no ouvido a percepção de qual é o sabor de cada uma. Então, muito importante quando você estiver estudando, lendo uma música, um método, um exercício, ou ouvindo alguém, você pôr o cara para ouvir e pensar: nossa, olha, sabe, você tem que ter um ouvido analítico, né? Você tem ativo, não passivo, né? Você tem que reconhecer a linguagem. Essa seria a ideia perfeita. E absorver aquilo que você gosta e não fazer nada com aquilo que não gosta. Eu não quero, não gostei desse gênero. Eu, por exemplo, não gosto muito de free jazz. Apesar dos caras, tem um ou outro cara assim, bem bom nisso, mas me enche muito o saco. Tem umas coisas do Coltrane, que é um dos grandes gêneros da música, que eu simplesmente não consigo ouvir. É questão de gosto, né? Assim como alimento, não é todo mundo que gosta de comer a mesma coisa igual, né? Não tem como. Então, os intervalos. Então, existe um estudo que se faz, por exemplo, solfejo. Estudo de solfejo. Então, isso é cantando. Eu não sei, né? Por exemplo, se eu pegar um dó do alto. Bó. Se eu quiser solfejar meio tom, bó, bó, eu já sei o som por causa da experiência que eu tenho, né? Bó, 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 bó. Não sei que escala que eu fiz. Agora eu sei que foi uma cromática de novo. Então essa parte do estudo de solfejo é muito bom se você tiver capacidade de tempo e paciência para fazer, né? Porque você consegue solfejar um arpejo, solfejar um intervalo. Há uma memorização, não só mecânica através do instrumento. Então eu conheço alguns músicos excepcionais, que eu não sou muito bom nisso não, né? Eu me dou muito bem no instrumento. Mas que reconhece a altura de notas e reconhece o intervalo e as notas que está sendo feito numa melodia. E o ritmo. E escreve sem precisar nem tocar no instrumento. Então a percepção do intervalo, a percepção da rítmica e das notas fica num ponto máximo. Ouvido e conhecimento absoluto, né? E isso, quanto mais você puder desenvolver, melhor. Então, lembre-se das aulas anteriores, copie quem toca bem, põe a frase do cara, absorva isso para o teu vocabulário. Essa é a ideia, né? Que você cria uma maneira de falar livremente. Vamos mudar um pouco aqui. Eu fiz o Summertime, ele foi bem legal. Eu falei da pentatônica, né? Falei de alguns intervalos, falei do cromatismo. Então, a ideia da intuição de tocar de ouvido é que você toque, mas você saiba o que você está tocando. Que você tenha as sonoridades estudadas, né? Eu vou fazer zigue-zague, terças, numa escala maior, né? Mas ali você não fez só um. Não, eu aumentei o que eu estava usando. Eu pus mais ingredientes. Eu
não fico servindo o mesmo prato o tempo todo, porque isso enjoa, demonstra estudo, demonstra principiante. Né? Você tem que mas malandragem, bom gosto é coisa que você adquire com o tempo, experiência só se adquire com o tempo. Né? Então, eu vou colocar um outro som aqui e eu vou tocar então a mesma ideia de intervalos, né? Só que não vou colocar maior tudo, mas observem que vocês vão ver que estou usando uma espécie de vocabulário comum às outras músicas, do que eu fiz na bossa, do que eu fiz no summertime, só que agora num funk americano. Funk americano. Viram esses intervalos, então, que eu fiz de terças e fiz em quartas, com um zigue-zague um pouco mais complexo, cromaticamente. Então, cria uma maneira outside, né, de você fazer algo tenso. Então, e fica bom. Só que se eu ficar realmente usando esse ingrediente o tempo todo, fica chato. Então, importante que você tenha muitas células rítmicas, que você saiba várias escalas, tenha estudado harmonia, que você saiba fazer arpejos e intervalos, tenha decorado música, tenha tirado músicas de ouvido e faça o quê? Que você entenda então as figuras musicais, as cifras, mas que você brinque com o teu instrumento independente do que você já sabe. Então, você está improvisando, então agora eu fiz ali um monte de coisa, vou fazer para vocês um pouquinho livre aqui, observe. Agora eu vou usar pouco elementos desses que eu fiz, mas a maioria são coisas que eu já tenho no meu vocabulário. Eu particularmente gosto muito dessa vibe, né, esse meu pop americano. Assim como gosto de samba, como eu fiz a bossa e fiz tudo. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar a minha ideia. Estude um intervalo, estude um arpejo, estude em todos os movimentos possíveis. Não só lendo, absorva o movimento. Então, último exemplo, se eu quero intervalo de terças, abrange 3 notas. Intervalo de quarta, abrange 4. Quinta, 5. Sexta, 6. Sétima, 7. Oitava, 8, né? Sétima. Quinta. Segunda. Terça. Eles podem ser abertos, pode ser um leque aberto, pode ser zigue-zague, pode ser de inúmeras maneiras. Faça do jeito mais simples e guarde o som. Pratique para você saber. Sabe, fazer com velocidades diferentes, número de notas diferentes, articulações diferentes, né? Sabe, sabores que você guarde na manga, no teu arsenal. Então, pessoal, termino mais uma live Saxofone para Todos. Espero que todos tenham gostado.
Mandem perguntas, questões, dúvidas, comentários. Eu responderei assim que puder. Espero que tenham gostado do som e dessa aula. Quem não está inscrito, na minha bio no Instagram, na bio ali tem o link da Comunidade Saxofone para Todos do WhatsApp. Então, no WhatsApp, Comunidade Saxofone para Todos, se inscrevam. Sempre tem uma novidade, uma curiosidade, uma dica, uma aula, alguma coisa bem legal, né? Sempre estou postando alguma coisa interessante. Comunidade Saxofone para Todos, está ali na bio do Instagram, ali o link, né? Linktree, se eu não me engano. E se inscrevam lá, se inscrevam no meu YouTube, né? Um monte de aluno, um monte de gente que não está inscrito lá. Vamos lá, pessoal, vamos colaborar. Não precisa ativar o sininho, não, mas se inscreva, tá bom? Aguardo vocês. Obrigado pela presença de todos, obrigado por todos que estavam aqui, aos alunos, aos amigos, aos patrocinadores, aos fornecedores. Obrigado ao Deus Altíssimo, ao amor da minha esposa, a minha filha, Jorge, que é o meu mentor da web, aos luthiers, meus amigos, e aos alunos e todos que estavam aqui me prestigiando. Aguardo vocês semana que vem em mais uma live Saxofone para Todos. Um abraço, gente. Tudo de bom. Tchau.